Vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia como história, é o tema agora dessa semana, de 30 de maio a 5 de junho, é a lição 10 da Escola Sabatina. E o verso para memorizar está aqui em Êxodo 20, versículo 2, podemos ver lá também Deuteronômio 5, 6, diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Olha, ou seja, Deus está conduzindo a história, ele não apenas criou, mas ele mantém todas as coisas e ele também dirige a história, ele intervém na história humana, né? Então, o que a gente já pode ver aqui durante essa semana que nós vamos estudar, de fato, nós vamos ver um Deus que ele é um Deus pessoal. Nós vemos que a própria Bíblia é constituída na história, né? Ela não é apenas um livro que fala do surgimento, mas ele continua dentro da história, né, ali o momentos que vai acontecendo ali com os reis e profetas e no período, assuntos que acontecem ali. E nós vemos que, de fato, essa história ela vai numa direção linear, né? De um início definitivo, nós temos ali a criação e queda, quando Deus criou, né, todas as coisas nós vemos ali, e ela vai para um objetivo final. Então veja, olha que livro incrível, gente, é a Bíblia. Ela não é só apenas histórias do passado, não, mas ela adentra a história humana, chega em nossos dias e nos diz qual será o final de tudo isso. É um livro, de fato, sem igual. Nós não vemos um outro livro semelhante à Bíblia, né? Então nós temos aqui que a natureza histórica das Escrituras é a característica que as distingue dos livros sagrados de outras religiões. A Bíblia admite um Deus que age pessoalmente, ok? E ele não tenta provar essa existência. A gente não vê Deus ali buscando provar que ele existe, né? Ele mostra muito a questão de que é preciso conhecer a Deus, né? Ter um relacionamento com ele e não ser um objeto só de prova, né? Ele chamou Abrão, né, no meio dos caldeus. Ele libertou seu povo da escravidão do Egito. Ele escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo, gente. Olha que coisa, né? Então nós percebemos que toda essa história não termina ali. Ela continua. Nós vemos o próprio Deus tirando o povo do Egito. Nós vemos, por exemplo, a aliança que ele faz. Então a história ela tem uma sequência muito, muito poderosa e que faz todo sentido para a história humana. Na Bíblia, nós realmente entendemos os dramas da humanidade, né? E aí nós vemos também que, por fim, vem Jesus, seu Filho. Nós sabemos também que Jesus Cristo é o Criador, ele era o agente criativo de Deus, né? E essa semana, o que nós vamos trabalhar, gente? Nós vamos aprender um pouquinho, né, sobre algumas evidências, nós vamos perceber algumas evidências arqueológicas que ajudam a sustentar a história expressa nas Escrituras. Amém? Então essa é a lição de agora à tarde, do sábado. Que Deus abençoe você e saiba que esse Deus, ele não apenas é um Deus que agiu lá no passado, mas que ele está no controle da história, ele está no controle da história da sua vida. E, de fato, esse drama de pecado que nós passamos, o drama da humanidade chegará ao seu fim. E esse será um fim glorioso. Estaremos para sempre ao lado deste Deus criador de todas as coisas. Esse é o desejo dele para todos nós. Esse é o sonho de Deus para você. Amém? Deus te abençoe, tenha uma boa tarde e uma feliz semana na presença de Deus.